realmente, as pessoas têm uma curiosidade muito grande, muitas pessoas já me perguntaram isso, até mesmo nas perguntas do e-mail, 3, 4 pessoas me perguntaram a mesma coisa. E isso já vem também desde a app, do meu outro vlog, que é a teoria do One Piece, né? O que é o tesouro One Piece. Então eu vou falar um pouquinho pra vocês essa minha teoria, que eu já tento bolar ela há muitos anos. Mas antes de mais nada, vocês têm que saber que qualquer teoria sobre One Piece tem brecha, tem alguma coisa que dá pra questionar, tem alguma coisa que não faz tanto sentido. Por quê? A gente ainda não tem realmente uma base tão sólida assim pra gente, né, fazer alguma coisa que tudo seja correto, né? Desculpem, provavelmente realmente vai ter alguma coisa aí que não vai bater muito, mas fica pelo menos a minha versão aí, vamos ver, né, o que vocês acham sobre isso, tá? Então, vamos lá. Antes de começar, eu vou primeiro já falar de Raftel, né? O Crocus, ele diz aqui que é a última ilha, né? É interessante o que ele fala. Então assim, Raftel ela é uma ilha importante, ela é um lugar importante. Isso todo mundo já, né, tem. Pode ser até que não esteja o tesouro lá, mas é um lugar importante. Então assim, não tem como, né? A Marinha, ela teria que se importar com isso sim, porque da mesma forma que ela se importava com os Poneglyphs ou Hara, que se você for olhar em questão de exército, em questão de força, o Hara não significaria nada, né? Então assim, esse vídeo vai ser um pouco grande, tá, gente? Mas eu vou precisar que vocês entendam esse meu raciocínio. Então assim, quando o Crocus diz, né, que a última ilha era Raftel, no fundo dele aparece uma ilha. Eu vou deixar essa imagem aí pra vocês, na edição 12 mesmo. Raftel, né, ela não precisa estar numa superfície. Ela não precisa ser de fato uma ilha que tenha lá praia, enfim. Né? Ilha em One Piece já virou praticamente país, né? A gente fala de ilha já meio que já dizendo que é um país. Então assim, quando eu realmente li, fiquei parando pra pensar muito sobre isso. Não teria muito sentido realmente se Raftel fosse somente uma ilha comum, né? Porque senão, pô, em 24 anos, com toda a tecnologia, com o Vegapunk na Marinha, é possível que a Marinha ou o governo mundial nunca tenha tido nenhuma pista, né? Nada assim que saísse no jornal, nada que interessasse até mesmo a Robin, os revolucionários. Tipo, não mostrou nada até agora, entendeu? Então, na minha concepção, Raftel, ela está num lugar que ninguém imaginaria. Minha caralho, isso aí é óbvio, né, porra? Onde que tá Raftel, né? Se é um lugar lendário, é óbvio que tá escondida. Eu tenho duas hipóteses quanto a isso. Eu já vou descartar uma ilha do céu, porque eu realmente não acredito que esteja no céu, né? Mas pode ser que esteja também, né? Vai saber o que o Oda vai pensar, né? Então, a minha hipótese, né, pra chegar nessa linha de raciocínio que eu estou falando pra vocês, Raftel, ela estaria no fundo do mar. Calma. Indo pro fundo do mar, o Oda, ele realmente já teria a grande oportunidade de dar um fim, né? Dar um fim, poderá dar uma história mais concreta, um pouco melhor mesmo, do Rei dos Mares, né? A gente tem isso, gente, se vocês forem ver, a gente tem isso desde o East Blue. A gente tem a Enguia, que não é exatamente um rei do mar, mas também é um monstro gigante. A gente tem o Momo. Enfim, toda parte da Grande Rota, em toda a história de One Piece, a gente se depara com os monstros dos mares. Mas vocês já pararam pra pensar que o Oda ali nunca deu realmente uma história pra eles? Nesse fundo do mar, gente, não estou dizendo que Raftel é igual a Ilha dos Tritões. Não é, tá? Não é. Então, assim, indo pro mar, a galera ela fala, já vi também várias teorias sobre isso, mas tem aquela grande teoria que foi realmente muito baseada, teve um bom roteiro, que fala, né, da destruição da Reverse Mountain. Enfim, pra quê? Pra ter a junção dos mares. Destruindo a Reverse Mountain, você destrói o teco, né, da Headline, e ali você consegue fazer a junção dos 4 mares ali, junto com a Grande Rota, e enfim, se consegue fazer aí o All Blue, né. Lógico que essa
teoria faz sentido, mas eu não acredito nisso, né? Porque vocês vão ver aí. Porque assim, vários piratas voltaram, já foram para outros mares, até mesmo quando entrou na Grande Rota. O Shanks é um exemplo, isso de pirata, não vou nem colocar a Marinha porque a Marinha ela realmente tem a tecnologia, né? Mas aí a gente tem o Shanks, a gente tem o Zeph que voltou, a gente tem o Bug que voltou. E caramba, por onde eles passaram, cara? Eles passaram pelo Calm Belt. Pô, gente, mas a gente viu que até a Marinha ela tem um certo receio de passar no Calm Belt hoje. Atualmente, até mesmo com o Kairosek, a gente viu lá quando o Momonga foi buscar a Boa Hancock. Então, eu acho que no fim de Raftel, eu tô ficando louca já. No fim da Grande Rota, você vai ver o quê? A headline. Logo nesse final aí, eu creio que tem um túnel, né? Tem uma passagem que você consiga ir para esses outros mares, entende? E esse túnel estaria realmente lá no fundo do mar. Por quê? Não, tem que ser um lugar perigoso, tem que ser um lugar difícil, né? Porque as pessoas elas não ficam indo e vindo como se isso fosse uma brincadeira, tá? Mas enfim, esse túnel que daria, né, seria o quê? Um buraco na headline, tá? Isso seria um buraco na headline indo pelo fundo do mar. E aí, lá no fim dela, você tem a junção dos mares, tá? Você teria essa junção aí dos mares, de alguma forma, porque talvez ali um teco do Calm Belt não pegue nessa grande rota, e é ali que tá a junção, e ali onde está o All Blue, né? Mas isso é o quê? Um lugar extremamente difícil de você chegar, porque quando você está juntando mar, né, mar com vários mares na verdade, até pelo clima da Grande Rota e até mesmo pelo perigo do Calm Belt, o final desse túnel é extremamente perigoso. Então o All Blue ele estaria ali, né? Esse seria o final aí da Grande Rota. E ali, nesse final, você poderia escolher para um mar novamente. Então enfim, recapitulando. Chegando no final da headline, o bando ele vai ter que submergir novamente, como foi na Ilha dos Tritões. E aí, lá bem no fundo mesmo, que nem a Ilha dos Tritões a gente vê que é muito fundo. Enfim, ali nessa transição e tal, a gente vai saber um pouco do Rei dos Mares, enfim. Chegando lá no fundo, ou perto do fundo, aí isso aí também não importa tantos detalhes assim. Mas no meio disso aí tem o túnel que ele possibilita você ir para esses outros mares aí, e aonde estaria o All Blue. Caralho, Paulo, e onde tá a Raftel então? Né? Você tá falando que Raftel, cadê Raftel? Então, Raftel, ela estaria no meio desse túnel. Nossa, Paulo, mas como assim você tá viajando pra caralho? Tô viajando por quê? Por que eu tô viajando? Porque em muitos anos mesmo, eu fiquei, caralho, mas se ninguém chegou em Raftel, tem alguma coisa muito tensa que impede. Não pode ser nada lá no final da headline que mostre que o mar tá muito estranho, tá louco e tal. Porque a Marinha já ia saber, já ia se tocar que ali tem alguma coisa, entende? Se o mar tá meio estranho e tal, a gente vai ter que fazer uma tecnologia, a gente vai ter que trabalhar em cima disso pra conseguir passar. Em 24 anos não conseguir fazer isso, eu acho que é uma puta de uma incompetência, né? Mas então, eu acho que não seria uma coisa tão na cara assim, então eu descartaria isso. Eu já tinha pensado nisso. Descarto. Não acho que seja na Ilha do Céu, porque caralho, outra Ilha do Céu? Tá, então descarto outra. Não estaria totalmente lá no fundo do mar, aparecia uma ilha no meio do fundo do mar, porque a gente sabe como funciona a coisa da Ilha dos Tritões também, então a Marinha não seria burra de ir ali no final, ainda mais no final ali da headline, não ter explorado isso aí. Então, descarta também. Então, nesse túnel, que daria passagem para esses outros mares, no meio do túnel, a gente teria uma abertura para Raftel. Porque eu acho que Raftel está dentro da headline. Tá dentro. É por isso que eu falo, não pode destruir headline, nem nada disso aí, nem mesmo Reverse Mountain. Porque eu acho que a headline é a única coisa, toda a headline, exatamente ela inteira, sempre existiu. Entendeu? Ela é a única coisa que é de 1000 anos, 2000 anos atrás. Sem contar que a gente também não pode esquecer que o Dory e o Broggy, eles falaram, né, que eles não conseguiram atravessar, eles não conseguiram atingir a headline, né, que é a cobra vermelha, que eles falam aí
Até mesmo nessa última edição da Panini, vocês vão ver que eles falam isso aí. Tem lá os inscritos no meio desse túnel, em alguma parte, assim, claro que é tudo um enigma, né, gente? Aí nesse meio aí eu acredito que tem todo um enigma para Robin e até mesmo o Ruffy, né? Porque o Ruffy até lá ele vai ficar mais ou menos como o Roger, que ele vai ouvir os objetos, todas as outras coisas, né? Então ali por instinto, por esse dom aí, ele e a Robin eles vão conseguir identificar e saber como eles entram nisso. Então a Raftel estaria dentro da Headline. A gente também não sabe exatamente se o One Piece está em Raftel. Eu já vou supor que o One Piece está em Raftel sim. Então eles vão entrar, eles vão já saber algumas coisas. E aí, o que é a porra do One Piece? Então, bom, acho que não é também muito preciso, né, você falar que o One Piece ele é uma coisa extremamente tensa. Eu acho que a base mesmo é a história do século perdido. Acho que só a história do século perdido já é uma coisa muito tensa. Aí eu fiquei pensando nisso aí, né, do século perdido. Não tipo, seria besta só se fosse aquilo que o Clover explicou. Você acabou com aquela civilização e ficou isso, entendeu? Eu acho que não é somente isso, porque ficaria meio, né, e que o Ruffy tem a ver com isso aí? Cara, porque tá tudo bem assim, eu só quero ter liberdade, só quero viajar por aí. Se eu posso fazer isso, não é obrigado a ter que me importar com o que aconteceu 100 anos atrás. Não, sacanagem. Eu acho que na verdade foram os Tenryubitos mesmo que fudeu com a porra toda. E aí aconteceu que ninguém tava prevendo, né? Toda a civilização foi dizimada, sobrou poucas pessoas, provavelmente, que é os Di, né? O que seria os Di atualmente, seria algo mais ou menos por aí. E é o seguinte, eu acho que 800 anos atrás, tudo era todo o território, todo o planeta ali, seria, sei lá, 80% da população estaria de acordo com a civilização antiga. E todo esse mar, acho que o mais da hora, assim, acho que o grande que desse século perdido é que a merda feita pelo governo mundial, na verdade, foi, de alguma forma, a guerra ela foi tão grande que ela desestruturou o planeta. Mas por que você tá falando isso, Paulo? Eu tô falando que, na verdade, essa guerra ela acabou fazendo com que surgisse o Calm Belt. Eu acho que para você desestruturar toda o mundo, a geopolítica, né, onde fica ali os continentes e tudo, foi o Calm Belt. Porque se vocês forem ver, se você tirar o Calm Belt, tem uma imagem bem legal, até mesmo nessa edição aqui da Nami, quando eles estão entrando na Grande Rota. Aqui, ó. Aqui, essa imagem aqui. Se vocês tiram o Calm Belt, não existe, não teria a separação de mares com a Grande Rota, entendeu? Então, você tinha o quê? Uma liberdade de navegação muito maior antigamente. É por isso que eu digo que o mundo inteiro era só a civilização. Então, a guerra que aconteceu tudo e acabou o governo mundial junto com os Tenryubitos acabou dizimando quase todo mundo da população. Eles conseguiram fazer uma força, né, tipo, o governo mundial em si, que não era o governo mundial ainda, mas enfim, eram apenas 20% aí, somente com os Tenryubitos chegando que eles conseguiram tamanha força, entende? E aí, aconteceu tudo, e a Calm Belt apareceu, né, exatamente por o Calm Belt aparecer que o mundo hoje tem tantos problemas. Então, imagina hoje, vamos colocar apenas aí 100 anos disso, né, em 100 anos aqui. Imagina se alguém descobre que aconteceu isso na guerra, independente de quem foi o mocinho ou não, vamos culpar quem tá aí, quem tá no poder agora, entende? Então aí, e se a população começa a saber disso aí? Qual vai ser a força do governo mundial? O governo mundial agora quer o poder, entende? Então, qualquer um podre desse, você desestruturou o mundo, cara. Vamos que joga a culpa nos caras, entende? Então imagina, não dá para até mesmo os revolucionários, até mesmo piratas, enfim, isso é um prato cheio para acontecer uma revolução tremenda. E a própria marinha ela não tem força para aguentar tudo isso. O único lugar onde tem realmente problema climático é a Grande Rota.
né? E eu acredito nisso porque ela está completamente rodeada do Calm Belt, né? Então o Calm Belt está fechado aqui, onde não tem vento. Então se não tem vento, não passa nada dos outros mares ali, entendeu? Não passa. Então a grande rota ela tem que se virar, né? Somente com uma faixa ali que possibilita a nuvem, que possibilita as coisas, enfim. Então isso faz com que o clima da grande rota seja louco, do jeito que é. E se vocês forem ver, quando você está chegando perto da grande rota, da headline, enfim, para atravessar, para chegar na grande rota, você percebe que muda, é louco. Ali o clima fica louco, o tempo fica louco. Então é possível que o Calm Belt não existisse antes, e aí aconteceu tudo isso aí no mundo, né? E lógico que nessa explicação aí tem os de, né? E, novamente, como fiz na Robin, eu vou fazer um texto mais explicado, por caso tenham dúvidas e tal, porque você lendo, você é capaz de você entender melhor. Então, o que eu falei aqui no vídeo, eu vou tentar detalhar mais, explicar melhor, colocar as imagens, e eu vou deixar aí o link na descrição, tá? Então assim, gente, eu não falei da Ilha dos Tritões porque senão esse vídeo vai ficar extremamente imenso, né? Então eu vou deixar a Ilha dos Tritões para um próximo vídeo aí, talvez na próxima semana. Porque também não tem muita coisa pra dizer, mas eu também já tenho algumas opiniões formadas aí, tá? Mas eu não vou falar agora porque, vai tomar uns 4 ou 5 minutos e já era, entendeu? E é isso, tá? A gente se vê aí na próxima semana. Desculpem o tamanho do vídeo novamente. Continuem mandando as perguntas pra mim. Quem quiser mandar sugestão, realmente pode mandar, porque agora também não consigo pensar em muita coisa. E é isso aí, tá? A gente se vê na semana que vem. Obrigada novamente aí por ver. Quem quiser, curte o vídeo. Quem quiser, se inscreva, né? E divulga aí mais uma teoria sobre One Piece, né? Eu tentei agora ser um pouco original, hein? Eu nunca vi uma teoria falando Calm Belt, falando que Raftel tá dentro da headline. Enfim, eu acho que ficou pelo menos original aí, tá? Então, até a próxima. Tchau, gente.